Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo do Grupo GEM. Hoje é dia 13 de novembro de 2022 e hoje nós vamos estudar, ler, analisar e, se possível, sentir tudo o que há dentro do capítulo 12, Bhakti Yoga, o Yoga da Devoção, ou Caminho da Devoção. E vamos ter uma noite cheia de devoção, de amor, de ensinamentos, de sabedoria. Portanto, eu passo a palavra a Rubens, que dê continuidade ao estudo. Dê início ao estudo. Muito obrigado. Boa noite. Namastê. Obrigado a todos. Boa noite a todos. Hoje nós iniciamos, e talvez nós consigamos terminar o capítulo 12, Bhakti Yoga, o Yoga da Devoção, a via do amor, a via do ardor do coração. Esse é um capítulo mais curto, um capítulo de 20 versos, e é um capítulo muito importante, muito especial e também muito polêmico, porque é em torno desse capítulo que a gente tem as distintas interpretações da Bhagavad Gita em termos da divindade pessoal e impessoal, imanente e transcendente. Então, nesse capítulo, o Senhor Krishna vai exaltar o caminho do amor, o caminho da devoção ao ser. Então, de que tipo é essa devoção? Do que ele está falando? A gente tem que lembrar que nós terminamos de ler o capítulo 11, onde o Arjuna tem uma comprovação empírica, ele tem uma experiência com a divindade, uma experiência mística, uma iniciação, uma visão divina, a gente chama de Divya Chakshus, que faz com que a sua devoção aumente e se torne um tipo especial de devoção, que é aquela devoção fruto de você ter testemunhado, de você ter experimentado uma experiência com a divindade, contato com a divindade. E esse texto, esse capítulo, vai voltar a tocar naquele assunto de que o ideal é a gente combinar a ação, né, a vida de ação, com a vida de renúncia interior e devoção. Então, a gente já tinha visto o que é a via da ação e o que é essa via da renúncia, o fruto da ação, mas a gente não tinha ainda enfocado nesse aspecto devocional. Agora, aqui é que entra a pergunta: devoção ao quê? O que é isso que faz com que a gente se mova nessa direção, assim, para ter esse sentimento, né? Então, o capítulo, muita gente defende que ele trata especificamente da devoção à personalidade de Krishna, que essa seria a forma mais fácil e superior da gente se encaminhar para a realização ou para alcançar a divindade, né? Porque a personalidade é uma coisa que a gente tem acesso, que a gente conhece. Ou alguns vão dizer que não é exatamente a personalidade, mas aquilo que essa personalidade está irradiando, né? Que é a luz do espírito. Então, que a personalidade é só um receptáculo, mas que a nossa real devoção não tem que ser a essa ou aquela pessoa, mas aquilo que aquela pessoa está irradiando, manifestando,
que todos nós podemos manifestar, assim como o Senhor Krishna está ali naquela hora como representante do Atma. Então, que seria a devoção ao Atma que leva à realização. E a gente, eu não tenho certeza em fazer essa comparação, mas para mim ela parece assim direta, que na experiência da igreja a gente já fala da devoção ao Sagrado Coração de Maria. Então, quando eu me refiro ao Sagrado Coração de Maria, me parece um jeito, um modo cristão da gente se referir ao Espírito que mora no coração, ao Atma, antes que a personalidade externa de Maria, que é a personalidade é aquela que tem um contexto cultural. Ela é judia, ela tem uma história, ela fala uma língua, ela tem todo um processo. Já o Sagrado Coração é uma coisa que é do âmbito do universal e não daquilo que tem uma vestimenta cultural ou da carne, né? A gente vai perceber que dos 8 versos finais desse capítulo, o Krishna vai afirmar que ele ama aqueles que têm compaixão por todos os seres vivos, que estão contentes com o que quer que apareça em seu caminho, com aqueles que vivem uma vida desapegada, que são imparciais e altruístas, que não são afetados pelo prazer e pela dor, nem pelo desejo de elogios, nem ficam deprimidos pelas críticas. Ou seja, aqueles que já estão manifestando, em parte, alguma coisa do seu Atma, onde o Atma já aflora com mais força do que o princípio do egoísmo, que faz parte da nossa estrutura material e que isso define, em grande parte, a nossa personalidade. Então, esse é o tema do capítulo 12. Lembrando que no capítulo 11, Vishwarupa Darshana Yoga, né, traduzindo a visão da forma cósmica universal. Então, a Arjuna acabou de sair dessa espécie de êxtase místico. Então, agora ele está redefinindo o seu modo de lidar com o sagrado, com a experiência do sagrado. Então, logo o verso de abertura, ele nos lembra que o contexto todo ainda é do capítulo 11. Então, eu vou começar a ler, e é onde o Arjuna diz assim, 12:1. Os devotos que, desse modo, encontram-se sempre jungidos e te adoram, ou os que adoram o não manifesto imperecível, quais deles são os melhores conhecedores do yoga? Né? Por que ele diz isso? Né? Porque se eu fosse lá ao final do capítulo 11, o Senhor Krishna termina dizendo, ali nos últimos 4 versos, em especial nos últimos 2 versos. Mas eu vou ler a fala completa do Senhor Krishna no final do capítulo 11, que é o que introduz o capítulo 12. Então está assim, olha. Disse o Senhor bendito, 11:52. Essa forma minha que viste é muito difícil de ver. As próprias divindades sempre anseiam por um vislumbre dessa forma. No aspecto que me viste, não posso ser visto nem por meio dos Vedas, nem pela sese, nem pela caridade, nem pelo sacrifício, mas pela devoção, é, mas pela, mas pela devoção dirigida a nenhum outro, ó Arjuna, posso ser conhecido nesse aspecto.
posso ser visto e em verdade penetrado, ó Parantapa. Aquele que cumpre minha obra, tendo-me como intenção suprema, aquele que é meu devoto, que abandonou todo apego e é livre da inimizade para com todos os seres, ele vem a mim, ó filho de Prita. Então, aqui de cara, existe esse entendimento, né? Porque quando eu penso na divindade, a gente sabe que a divindade tem esses aspectos que a gente associa com aquilo que tem forma, manifestado, se manifesta como uma pessoa, é a pessoa de Krishna. Esse conceito de pessoa é muito importante, mas a gente também já tem algumas coisas que vão remetendo para um outro lugar, né? Que é a ideia do Atma, que é o espírito que anima essa pessoa, e, mais sutil ainda, tem aquela ideia de aquilo que tudo que transcende, aquilo que é inacessível, neti, neti, que não é isso ainda, não é isso ainda, não é isso ainda, que eu não alcanço, que está para além de tudo. Como é que eu posso me relacionar com aquilo que eu não alcanço, com aquilo que está para além de tudo? Então, esse texto sugere que o modo da gente encaminhar isso, obviamente, é por aquilo que está mais próximo de nós e que nos lembra daquela transcendência, mas que tem a ver com essas formas primeiras. Por isso que a gente, às vezes, tem devoção a um santo, a uma divindade, e depois a essas figuras maiores, como é o caso do Senhor Jesus, do Senhor Krishna. Mas ainda eles, como representantes de uma coisa maior, mas que é difícil, mesmo quando a gente quer ter devoção a Deus, depende do conceito que a gente tem de Deus. Por isso que a gente procura dar um conceito de pessoa. Daí a força do monoteísmo, né? Porque se eu consigo transformar a ideia desse princípio cósmico universal, essa inteligência transcendente, se eu digo que isso é uma pessoa, eu consigo me relacionar de uma maneira devocional com isso. E fica mais difícil, ou talvez fosse impossível, não sei, se eu fosse ter esse mesmo tipo de devoção com aquilo que está para além do que a gente chama de pessoa, que é a ideia desse princípio que permeia todas as coisas. Embora a gente saiba que, pelos três aforismos, né, quando eu estou pensando que tudo é Deus, tudo é a natureza de Deus, tudo é necessário, quando eu penso na essência do Bhavana, é claro que isso me remete a essa ideia. Mas ainda assim são todas coisas que fazem parte da manifestação, aquilo que tá presente na manifestação, na natureza, no universo. Não é aquilo que está para além, um certo sentido, do universo. Já que a divindade, nesse contexto que a gente está estudando, ela tanto está aqui, imanente, em todas as formas de vida, né? Como sendo o próprio corpo do universo, como também transcende, está para além desse universo. Então é aqui que as diferentes escolas de intérpretes da Gita diferem um pouquinho, embora quase todos eles tenham esse consenso de que esse aspecto devocional é o motor, é a força motriz. Agora, como que isso vai ser o precedente, vai ser o principal ou não, vai depender de algumas leituras, como a gente vai fazer a partir de agora, né? Segundo as palavras do próprio Senhor Krishna. E aí a gente vai ter que estar atento também às traduções, porque às vezes as traduções vão favorecer o meu próprio modo de compreender isso, e que eu já faço com que a tradução me ajude a dizer isso, né? Então, eu vou ler aqui
Eu vou repetir o verso primeiro para entrar no contexto. Os devotos que desse modo encontram-se sempre jungidos e te adoram, ou os que te adoram, ou os que adoram o não manifesto impedecível, quais deles são os melhores? Ele já põe direto a questão. Né? Eu tenho que me relacionar o aspecto pessoal da divindade, ou seja, eu sou devoto do Senhor Jesus, sou devoto de Maria, sou devoto de Krishna, né? Ou eu posso ser devoto nesse sentido daquilo que transcende a própria ideia de pessoa. O que é que me faz eu me aproximar da divindade? Aqui, então responde o Senhor Krishna, eu vou ler esse tradutor, eu não sei como estão os outros. Depois a gente pode discutir, se for do caso, havendo necessidade e interesse. Mas segundo Feuerstein, que segue a grande maioria, mas pode ter diferença aqui e ali de um para outro. Então, 12:2. Considero mais ungidos aqueles que, fixando a mente em mim, adoram-me sempre jungidos e dotados de suprema fé. Bom, já desse verso tem uma série de coisas para a gente observar, né? Primeiro, o entendimento do que é fixando a mente em mim. Aqui já é a primeira dúvida. Então, por exemplo, para os representantes do Bhaktivedanta, ou seja, do Vedanta devocional, né? Do yoga da devoção, esse em mim é a pessoa de Krishna. Para os representantes do Advaita Vedanta, do Vishishta Advaita Vedanta, Advaita quer dizer daquele que é o Vedanta não dual, que enfoca o conhecimento, ou do Vishishta Advaita, ou seja, da não dualidade qualificada. Eles tendem a entender que aí esteja representado o Atma. Aí eu tenho que saber o que é o Atma. Ou seja, não é exatamente a personalidade de Krishna, mas é o que ela irradia, o que ela representa, o que ela está aqui no lugar, né? Porque ela é a própria expressão do Atma. Mas não é que ela seja ela mesma o Atma, esse Atma que está presente em todos nós. E o Senhor Krishna é aquele que mais dá expressão a isso. Então é só por isso que é Krishna que chama atenção. Mas não é a personalidade dele que chama atenção, mas é aquilo que o Deus do coração dele irradia para nós, que é uma leitura menos monoteísta, menos teísta. E a gente diz que ela, às vezes, pode ser chamada de mais monista, né? Ou panenteísta, ou panenteísta não, desculpa, ou panteísta, inclusive. Né? Então, eu vou seguir com a leitura. Ainda fala aqui, dotados com suprema fé. Não preciso recordar, né, que a palavra é Sharadá, né? Então, aqueles que jungidos, dotados de suprema Sharadá. Isso é importante, porque a Sharadá, ela não é devoção ou fé nesse sentido que a palavra fé nos remete. E quando eu uso a palavra fé ou devoção, é como se eu já estivesse me relacionando com a divindade enquanto pessoa. Enquanto que a palavra Sharadá, ela me dá a possibilidade, porque, como é que eu vou explicar isso? Quando eu tenho devoção, ou quando eu tenho fé, é sempre a alguém. Ou seja, é em função dessa experiência com alguém que eu passo a ter essa fé, eu experimento dessa energia que essa pessoa está me passando. Né?
A palavra Shraddha tem também essa dimensão, mas ela vai um pouco além. É aqui que ela me faz me remeter à ideia da experiência com a não pessoa, com o Deus que é não pessoa, que às vezes fica difícil para muita gente entender no texto. Por quê? Porque essa palavra Shraddha, ela diz respeito a uma coisa que acontece no meu coração e que não depende exatamente de um objeto específico exterior, né? Então, quando eu me encanto com as coisas, quando eu começo a me encantar com a vida, quando eu começo a perceber as excelências divinas, quando eu começo a perceber a maravilha do mundo, quando eu começo a perceber essas coisas, eu começo a me encantar com a natureza, tem uma espécie de contemplação com tudo isso que o universo me experiencia. Isso é uma forma de devoção, mas não é exatamente desse tipo da relação com pessoa. Ela pode ser também, mas ela está além. E é isso que a gente experimenta no conceito do Bhavana, que a gente tem tão forte na nossa instituição, né? Que faz com que a gente sinta com amor, e ó, o amor não tem objeto do amor, é uma coisa, uma espécie de amor universal, você sente com amor, né? Que tudo, todas as coisas divinas, está tudo conectado, está tudo organizado. Você sente isso. E isso não é necessariamente a devoção nesse sentido que a gente entende, mas é nesse outro sentido, que às vezes aqui no texto é difícil de pegar, mas a palavra Shraddha ajuda. Então, eu vou avançar. Aqui nessa leitura que ele está dizendo, ele vai dizer como é mais fácil eu começar pela pessoa, obviamente, né? Então tá aqui, ó. O 12:2 e o 12:3, eu vou ler de novo. Considero mais jungidos aqueles que fixando a mente em mim, adoram-me sempre jungidos e dotados de supremacia. Mas os que adoram o não manifesto, o que é o não manifesto, né? Ou seja, aquilo que a gente chama de neti, aquilo que transcende, aquilo que às vezes a gente especula mentalmente ou pela filosofia, mas que não alcança. Então, mais os que adoram o não manifesto, imperecível, indefinível, onipresente e inconcebível, situado nos cimos, imóvel e firme, e que contém dos exércitos dos sentidos, mantém sua faculdade da sabedoria sempre igual em todas as coisas, e se regozijam no bem de todos os seres, eles em verdade chegam a mim. Muito maior é a luta daqueles cuja mente está ligada ao não manifesto, pois o não manifesto só é alcançado pelos seres ao cabo de uma vida, aqui ele diz atribulada, mas eu não gosto da palavra atribulada, né? Se a gente for olhar a nota de rodapé lá, 3, assim, ó, a expressão avyakta rigati durkam também pode ser traduzida como pois o não manifesto é um objetivo difícil. Aí sim. Ou seja, não é simples essa outra via, né? De relacionar com a transcendência. Então, 12:6. Mas aqueles. Então, ele vai mostrar como isso vai sendo possível. Como é que eu vou encaminhando aqui, né? Mas aqueles que renunciam a todas as ações em mim, atentos a mim, estes me adoram contemplando-me através do yoga e por nenhum outro meio. De novo, esse verso depende de como eu entendo. Se eu entendo como Bhaktivedanta, eu vou entender que renunciar a todas as ações em mim, atento em mim, é fazer aquele serviço devocional ao Senhor Krishna. Ou seja, é você cantar para Krishna, é você louvar a Krishna, é você fazer toda aquela parte ritualística. Agora, se eu entendo que esse em mim é o Atman, então eu entendo que aqui ele está falando da meditação na ação, que esse é que é o verdadeiro serviço, é fazer de toda a ação
uma meditação, né? Então, renunciar à ação em mim é eu me tornar um canal e um instrumento por meio do qual a divindade age e atua. Então, eu só viro um canal da divindade. Ela age por meu intermédio, né? Então, isso quer dizer que eu renunciei a todas as ações em mim, atentos a mim. Então, a partir daí, existe essa meditação na ação, essa espécie de contemplação, né? Esse yoga. E ele vai explicar aqui mais além onde isso vai dar. Então, vamos lá para o 12.7. Para aqueles cuja mente está fixa em mim, ó filho de Prita, em pouco tempo me torno aquele que os levanta do oceano do ciclo da morte, o ciclo de renascimento e morte, né? De reencarnação. 12.8. Situa a mente em mim somente. Estabelece a faculdade da sabedoria, Budi, em mim. Doravante, habitarás em mim somente. Quanto a isso, não é dúvida. Ou seja, ele está falando da meditação. Para quem lê em mim como Atman, isso é a meditação. Agora, se eu leio esse em mim como Krishna, aí a meditação é entendida não exatamente como meditação, mas como essa relação devocional com a divindade, né? Que se dá nos cantos, na ritualística e tudo mais. E não necessariamente por uma prática de meditação como a gente conhece. Tanto assim que dentro do movimento Hare Krishna, por exemplo, não existe uma prática de meditação. Eles acham que louvar a Krishna seria cantar, dançar, preparar aqueles rituais, e não necessariamente uma atividade em que a gente se voltasse para o nosso próprio interior, para o Atman, né? Mas que é sempre uma coisa um pouquinho mais externa. Você vai estar sempre focando a tua devoção. A devoção é uma coisa que te coloca um olhar um pouco mais para o objetivo, para a personalidade de Krishna, que é para o teu objeto de fé, né? Por isso que ele traduz Sharadá como fé. Agora, se eu não traduzo Sharadá como fé, Sharadá nem tem um objeto. Se eu digo que eu estou cheio de Sharadá, você não vai perguntar. Eu pergunto assim, ó, você tem fé em quê? Mas eu não posso perguntar, você tem Sharadá em quê? Não faz sentido essa pergunta, porque Sharadá é muito, milhões de vezes superior à mera fé, né? A fé ainda é isso, é fé em objeto externo, né? Eu tenho fé na Bíblia, eu tenho fé no Senhor, eu tenho fé em alguma coisa. E Sharadá não. É um contato de uma experiência de comunhão, onde aquilo que a fé me proporciona eu já sou, que é um pouco a experiência do capítulo 11. Quando o Arjuna visualiza a verdade, entra em contato com tudo aquilo, ele encontra dentro dele mesmo um estado de, de energia, de Sharadá, que não é mais fé. Ele não pode dizer que está tendo fé. Fé é esperança em alguma coisa que você vai alcançar um dia, né? E ali ele está experimentando. Então, eu não tenho fé que as coisas são assim. Eu estou vendo que as coisas são assim, né? É uma coisa que aqui nesse contexto vai além desse entendimento do sentido religioso da palavra fé. Então, vou passar a palavra para o Fernando, que ele levantou a mão. Hoje a gente tem tempo. O Rubens, mas eu posso deixar para o final, eu não sei como é que eu. Vai tranquilo, pode ser, não tem problema. Não, é porque é só uma dúvida aí. Quando você levanta essa questão da fé, o que é fé? Eu vou
eu gosto muito da definição do Berto Rolle, né? Ele fala que fé vem de fidelidade, não é crença, é sintonia e harmonia. Essa definição para ele. Eu gosto muito porque na hora que você fala em Sharadá, me parece que é um pouco essa sintonia, essa harmonia, essa experiência de comunhão com o divino. Então, quando Jesus falava assim, a sua fé te salvou, a sua fé te curou. Então, para mim, ele não estava falando em crença. Aquilo que você acredita, você acreditou. Não, para mim, Jesus estava falando a sua fidelidade, a sua sintonia, a sua harmonia com a lei, né? Te curou, te salvou. Então, Fernando, nesse ponto a gente está de acordo, não tenho dúvida. A palavra fides, né? Você tem razão, vai para a fidelidade e não para a crença. E a ideia de fé vem muito misturado com a ideia de crença. A gente precisa separar. Agora, quando a gente vai falar na definição de fé, claro que existem os vários níveis do entendimento de fé, desde o entendimento popular, o entendimento do senso comum, até o sentido teológico mais profundo, definido por aqueles doutores da igreja, que são reconhecidos com autoridade para tal. Então, quando eu saio dessa linha e vou na origem de como esse termo foi definido, a gente vai encontrar isso em Santo Agostinho, Santo Anselmo e São Tomás de Aquino. É daí que vem isso. E como é que Santo Anselmo, que é quem conceitua esse sentido de fé que chega até o presente, o que é que ele diz? Antes de dizer o que ele diz, eu preciso lembrar uma coisa. Essa ideia de fé, no mundo ocidental, ela sempre foi muito crítica, porque se a gente for pensar desde a Idade Média, todas as guerras religiosas vinham em torno dessa palavra, né? Eu sou fiel à minha fé, você é fiel à sua, e elas são diferentes, então eu vou te matar. As cruzadas, né, os muçulmanos contra os cristãos, tudo vem em torno dessa ideia de fidelidade. Então, e a partir daí vai nascer uma outra coisa, que é quando chega a experiência da ciência. Aí a ciência vai falar na razão e na dúvida, para a gente duvidar de certas certezas dogmáticas, né? Então, aí vai nascer a ciência, que não é mais a ideia de crença, como você lembrou bem, mas é que eu tenho que estar sempre refletindo, colocando em xeque, em dúvida. Aquilo que sobrevive à minha dúvida é o que vai me levar à verdade, à certeza. E não é mais o meu objeto de fé. Eu tinha fé que a Terra era o centro do universo. A ciência me mostrou que a Terra já é dentro do Sol. E eu tenho certeza disso. Eu não tenho fé que a Terra já é dentro do torno do Sol. Eu tenho certeza. Então, a palavra fé, ela tem uma certa contraposição com a palavra razão, que a palavra Shaladá não tem. Agora, eu falei que ia falar da definição, foi de onde nasceu toda essa polêmica. E é claro que os grandes espiritualistas leem fé hoje em dia nesse sentido que é o de Shaladá, não tenho dúvida. Mas vê ainda que os vários grupos religiosos, e religião e ciência, ainda discutem, porque não tem consenso. Por quê? Porque a definição que é aceita pelos grandes teólogos, e você falou, leva em conta o termo fides, em latim, eu não sou bom em latim, nem sei pronunciar, mas a expressão é fides querens intellecto. Então, toda a racionalidade do mundo ocidental, ela nasce de eu aceitar ou não essa proposição. Se eu sou religioso, eu aceito isso. Quer dizer o quê? A fé como pressuposto para o conhecimento. Então, é como se eu dissesse assim, primeiro acredita, e depois você vai entender. É assim. Eu tenho autoridade, eu tenho a palavra de autoridade, eu estou te falando, e nesse ponto que você ainda é uma criança, você não tem direito a questionar nada. É assim. Um dia você vai entender. Aí eu vou dar um exemplo de como é que isso funciona dentro da pedagogia
dessa realidade, né? Suponha, por exemplo, sei lá, você encontrou uma pessoa que, por alguma razão, passou aí 20 anos perdida numa ilha e está totalmente desconectada do mundo moderno, não sabe o que é celular, não sabe o que é computador, não sabe nem como andar no metrô e nem como colocar o bilhete. Aí essa pessoa cai aqui na cidade totalmente ignorante de tudo. Dentro dessa visão pedagógica e desse entendimento de que a fé é o pressuposto para o conhecimento, né? Por exemplo, eu vou levar essa pessoa na catraca do metrô. Aí ela pergunta, como é que eu faço para passar aqui? Né? Aí, dentro dessa lógica, a fé como pressuposto para o conhecimento, eu falo, olha, meu amigo, está aqui esse bilhetinho, você põe aqui no buraco e passa. Aí a pessoa vai perguntar, não, mas como? Eu não entendi, me explica como é que isso funciona. Não vou te explicar nada. Você põe aí, você vê que funciona, e com o tempo você vai entender que é assim. Então, esse é o modo de entender, que é o modo da religião. Uma criança pequena. Olha, catecismo, toda uma formação, valores morais. Criança, o menino não faz isso. Mas não faço por quê? Não me pergunta, porque é errado e pronto. Ou seja, tem uma visão moral em cima disso, né? Você vai fazer assim porque eu estou falando que é assim e pronto. Então, está a fé como pressuposto. Agora, e esse pressuposto é como se eu partisse primeiro que todo conhecimento ele tem como base essa certeza. Qual que é essa certeza? Olha, qualquer conhecimento que eu vou construir tem que partir da Bíblia, tem que partir dos dogmas de fé. Mas e se eu não aceitar os dogmas de fé? Ah, então não é ciência verdadeira que você vai construir. Não pode. E não pode questionar. Por quê? Porque esse é o pressuposto. Eu primeiro tenho que partir dessa base. Eu tenho que ter fé nela. Eu tenho fé na Bíblia, eu tenho fé na criação, eu tenho fé na palavra de Deus na Bíblia. Tudo isso eu não posso pôr em questão. Porque se eu puser isso em questão, isso aí é a palavra do demônio, do capeta, que está vindo me tentar para eu perder a minha fé. Então você primeiro aceita tudo aquilo. Você tem que aceitar tudo aquilo. Então tudo isso funciona no universo religioso. Agora, quando eu vou para o universo da ciência, isso é tudo que eu não posso fazer. E para não me estender muito no assunto, né, foi o cuidado, vamos dizer assim, que Galileu, Copérnico, Giordano Bruno e o próprio Descartes tiveram. Por quê? Porque imagina o seguinte, ele sabe que, como dogma de fé, ele tem que partir do pressuposto, já conhecido, verdade fidedigna, que a Terra é o centro do universo. Está posto isso. Você não pode perder a fé nisso. Senão essa dúvida que vai gerar em você é coisa do demônio. Você não pode ter isso. Mas o nosso amigo, sei lá, Galileu, olhou lá no telescópio e falou, olha, eu entendo que a fé exige de mim que eu diga que a Terra é o centro do universo. Mas existe uma outra coisa dentro de mim, esse sentimento, esse ardor do coração que eu estou sentindo, essa certeza interior que está nascendo, que me diz, contra tudo, contra todos, contra a minha fé, inclusive, que a Terra gira em torno do Sol. Então, isso que eu estou experimentando é uma fé, sim, mas é uma fé em si mesmo. Não é mais a fé como definida, como aceitar, eu tenho fé na igreja, eu tenho fé no Papa, eu tenho fé nos dogmas de fé, e eu sei que qualquer coisa que eu for construir, eu tenho que partir daqui. Eu tenho que aceitar essa cartilha mínima. Não. Não tem problema questionar, porque se questionar, não é mais o demônio que está vindo te colocar dúvida. A dúvida é boa, porque aquilo que resistir à dúvida vai aumentar a tua fé.
Então, no caso de Arjuna, na Bhagavad Gita, ele é o exemplo típico disso. Porque até chegar nesse ponto, olha só, o bom religioso, né, o bom noviço, ele nunca questiona o seu superior. Nunca. Porque você não pode deixar que a dúvida te desencaminhe. Enquanto que na Gita, do capítulo 3 ao capítulo 18, tudo que o Arjuna faz é questionar Krishna. Mas você está dizendo isso, então como é que é isso? Mas você está dizendo isso, então como é que é aquilo? Você não pode ouvir como resposta de Krishna, olha, aceita isso para não perder a fé, que é assim mesmo. Não. A dúvida que o Arjuna tem é legítima. A dúvida dele não é o demônio querendo afastá-lo da verdade. Pelo contrário, é o Senhor Krishna dizendo: quando você sanar a tua dúvida, você vai se encher dessa fé em si mesmo, dessa fé verdadeira, teu coração vai ferver, né? Que é isso que a gente chama de Sharadá. Então, é só nessa instância que Sharadá se diferencia de fé. Mas eu entendo que o homem de fé, né, naquele sentido que a fé remove montanhas, esse é o sentido verdadeiro e é o sentido de Sharadá também. Sharadá também. A única diferença é que uma pessoa com Sharadá, ela não tem uma crença para defender, nenhuma razão para antagonizar com outra pessoa que defende outras coisas, por exemplo, né? Porque Sharadá não tem um objeto, a fé tem. A fé sempre é fé em alguma coisa. E Sharadá não, você vai ter fé em si mesmo, que você viu com esses olhos, igual Arjuna viu no capítulo 11. Ele experimentou da divindade. Então, no caso da gente, quando a gente faz o Bhavana, quando eu sinto a presença de Deus na natureza, quando eu percebo que a vida é sagrada, quando eu percebo as árvores, a natureza, quando eu percebo que ali existe uma medicina estranha, tudo isso eu percebo porque eu tenho uma experiência com o sagrado que me enche desse tipo de fé que aqui eu estou chamando de Shraddha, para diferenciar daquela outra fé, que é uma fé que não necessariamente permite que você tenha essas experiências heréticas. Isso é tão grave e tão sério que todo o pensamento moderno, toda a filosofia moderna, ela se inaugura com Descartes, né? Quando ele faz o discurso do método e as suas meditações metafísicas. O discurso do método é o método de duvidar. Ele, com medo de ir para a fogueira, ele tem que escrever um livro, que chama Discurso do Método, explicando para o Papa: senhor Papa, olha, eu não estou perdendo a minha fé. O meu método é o método da dúvida. Mas essa dúvida não é a dúvida herética que poderia me levar para a fogueira. Deixa eu contar para o senhor, seu Papa, que essa dúvida é só uma dúvida metódica. É só uma dúvida de mentirinha, para eu testar essas verdades, para ver se elas sobrevivem às evidências do mundo real. Então, ele tem que contar essa história, porque, apesar de Descartes ser uma pessoa de fé na ciência e de fé em si mesmo, essa Sharadá que ele manifestava não seria reconhecida pelo Papa como uma expressão de fé. Ele iria para a fogueira, se ele não conseguisse escrever um texto, se desculpando. Olha, essa minha dúvida não é do demônio que está pondo dúvida na minha cabeça para eu perder minha religião, para eu deixar de ir na igreja, não é, está ameaçando a fé cristã. Não é isso. É só uma dúvida metódica para a gente refundar em certas bases. Como naquele período a própria igreja não aceitou isso, a partir daquele momento, a ciência passou a constituir um universo separado do universo religioso. Até aquele momento as coisas eram um pouco misturadas. Era espiritualidade misturada. O universo material e espiritual vinham juntos. Como a partir dali
a parte religiosa perdeu a luta para a evidência da matéria, para ela continuar sobrevivendo, a igreja disse, então tá bom, você vai cuidar só da parte material e da ciência, aí eu não me meto, e você não se mete nas questões do espírito. Então, a partir daí, você passou a ter esse entendimento do dúbio, onde a palavra fé pode significar essas duas coisas que você está colocando. Então, mas tem que tomar muito cuidado, porque essa mesma palavra, né? Por exemplo, quando é que essa fé é perigosa? Quando você liga a televisão no domingo e você encontra quantas TVs e quantas pessoas hoje falando na fé, né? Está aqui o óleo milagroso, está aqui a água milagrosa, está aqui o cordão milagroso, está aqui tanta coisa, tudo milagroso, basta você ter fé. E depositar nessa conta bancária, né? Então, tudo em nome da fé. Então, para tomar cuidado com esse entendimento do que é fé, olha, e essa fé funciona, isso que é pior, né? Porque a gente sabe que o efeito placebo é real. Mas, ainda assim, essa fé não é o que a gente busca, nem a Gita, porque quem está em busca da verdade, está em busca do conhecimento superior, e não dessa compreensão para assim, para manter as pessoas num certo nível de conhecimento primário e ingênuo, e colado aos textos, sem nunca ter o direito de questionar a verdade deles. Então, é aí que eu acho que eles se diferenciam. Mas eu concordo com você que, nesse sentido moderno, contemporâneo, que a gente procura redefinir a fé, ela significa Sharadá. O problema é que essa palavra é mal usada, mal empregada. É só a gente ligar a televisão para ver o que é como as pessoas tratam com a fé. São as pessoas simples, aquelas que são manipuláveis. Em nome dessa fé, você dá um comando e elas agem como massa de manobra, né? Elas agem por fé. Fé cega. Fé cega. É isso que a gente chama de fé cega. Você passa a ser manipulado por qualquer um, né? Então, a ideia de quem tem Sharadá não é manipulado nunca, né? Porque ele é movido pelo Sagrado Coração. Uma coisa que vem de dentro. Eu vou te dar o direito de resposta, porque eu sei que essa coisa é muito polêmica. Está tranquilo? Como eu falei muito antes de seguir, vai dar tempo, tem mais 8, 10 versos, só já a gente acaba. Se alguém quiser falar e objetar ou complementar, porque eu sei que o que eu estou falando é polêmico. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Posso seguir? Então tá bom, então eu vou seguir. Só que agora eu não lembro que verso que eu parei. Que verso eu parei? Alguém lembra? 7, entre o 7 Certo. e o 8. Então, eu vou ler o 8 agora, é isso? Tá. Ó ele falando aqui. Ó. Situa a mente em mim somente. Estabelece a faculdade do conhecimento em mim. Doravante habitarás somente em mim. Quanto a isso, não há dúvida. Então, essa é a ideia de Sharadá. Essa é a ideia de Sharadá. Quando eu estabeleço a minha mente nesse lugar, e é a partir daí que eu tenho a minha certeza, a minha confiança e a minha fidelidade. Mas, se fores incapaz de concentrar a mente com firmeza em mim, busca alcançar-me pela prática do yoga, ou Dhananjaya. E se fores incapaz de aplicar-se à prática do yoga, sê minha obra suprema, pois até executando as ações em meu nome, alcançarás a perfeição. Ou seja, a ideia da meditação da ação e a ideia de eu me tornar um canal e instrumento da divindade. A gente tem consciência e sabe. Se a gente puder refletir a todo momento, quando melhor agir, como é que a gente vai estar sendo
é encaminhado. Aí 12 e 11. Mas se for incapaz até de fazer isso, recorre ao meu yoga por meio da devoção. Abandona o fruto de todas as ações e executas controlando a ti mesmo. E agora vem o verso mais polêmico de todo o capítulo, e é o verso que eu gostaria de fazer, pelo menos, a leitura de mais uma outra tradução. Porque é esse verso que possibilita com que eu entenda o texto como entende os Hare Krishnas, ou não, também, né? É aqui que eu posso entender a ideia de devoção como no sentido do monoteísmo, ou como no sentido superior, associado ao Atma e ao transcendente. Então, o verso 12 diz: é polêmica essa tradução, pois o conhecimento é melhor que a prática. A meditação é superior ao conhecimento. Da meditação vem o abandono do fruto das ações, e do abandono resulta a paz imediata. Eu prefiro, eu não sei se o Vanildo está aí com a Gita do Shuddharma, está aí perto? Se você puder olhar, então, 17 e 19, capítulo 17, verso 19. Por meio da simples prática, o conhecimento é enriquecido. Por meio do conhecimento enriquecido, a meditação é iluminada. Com o resultado de tal meditação, é facilitada a devida dedicação dos frutos. Então, isso aqui dá para eu entender o que significa, inclusive, Sharadá, né? E como consequente dedicação, e como consequência de tal dedicação, advém a paz. Isso. Não é que o conhecimento é melhor, é que o conhecimento melhora, torna melhor a prática. A meditação melhora o conhecimento, né? Agora, o que a Cássia queria? Não, se o Vanildo pudesse ler outra vez esse. Eu vou ler, desculpa, eu li realmente bem. Bom, por meio da simples prática, o conhecimento é enriquecido. Por meio do conhecimento enriquecido, a meditação é iluminada. Com o resultado de tal meditação, é facilitada a devida dedicação dos frutos das ações, e como consequência de tal dedicação, advém a paz. Achei um pouquinho confuso. Vanildo quer comentar esse verso? Bom, por meio da simples prática, ele fala aqui que é a abhyasa. Isso. Tá? O conhecimento é enriquecido, como você explicou aí de uma forma assim, não que por meio do conhecimento enriquecido, a meditação é iluminada. Conhecimento do quê? Da ação, conhecimento do fortalecimento ele é enriquecido. Aí a meditação é iluminada. Com o resultado de tal meditação, é facilitada a devida dedicação dos frutos das ações. Talvez seja até na Shkarmi, alguma coisa nesse sentido. Muito bom. E como consequência de tal dedicação, advém a paz. Eu entendo a paz aqui, só um minutinho, só uma explicação. Eu sempre entendo a paz não como uma coisa, você está na rede olhando, mas a paz é aquele segundo que acontece depois da meditação, quando a meditação ela é tranquila, quando você consegue meditar. Nem que seja por 2, 3, 4, 5 segundos, a meditação profunda, aí você alcança esse estado e você fica ali. Esse é o estado de paz que eu entendo. Então, quando você consegue fazer todo esse círculo, você então advém a paz. É, eu gostei da explicação, acho perfeita. E lembrando, se a gente for refletir sobre o conceito de paz, uma coisa é Shanti, Shanti. Outra coisa é Pax, a paz romana, PAX, né? Pax. Quando eu penso na ideia de pacificar, polícia pacificadora, essas políticas que a gente tem no Brasil, geralmente eu entendo a paz assim: olha, está tendo um conflito aqui.
Então, eu coloco arame farpado, eu isolo o pessoal do lado de lá e vivo em paz do lado de cá. Isso aí está no contexto do entendimento ainda da paz romana. Agora, Shanti é paz do coração. Então, Shanti é paz de consciência. Shanti quer dizer, no contexto da Bhagavad Gita, a paz, ainda que na guerra. Ainda que você for à guerra, você vai em paz. Assim como Jesus foi para a cruz. Ele foi para a cruz em paz. Não é o sentido de paz, o sentido mais egoísta, de que você controla, oprime, mantém sobre dominação aquele que poderia te ameaçar. Isso aí é um entendimento muito superficial de paz. A paz não é ausência de guerra, né? A paz não é ausência de guerra. Pode seguir? Por favor. 13. Aquele que não sente ódio por nenhum ser é amistoso e compassivo, despido da ideia de meu, despojado do sentido de ego, o mesmo no prazer e na dor paciente. Esse yogin, sempre contente, autocontrolado, de firme determinação, com a mente e a faculdade da sabedoria oferecidas a mim, devotado a mim, ele me é verdadeiramente querido. Está aí. Esse é o que, de fato, alcança a paz, né? Para você estar em paz, você não pode sentir ódio, você tem que ser amistoso, despojado desse sentido de ego, tem que ter acima do aparelho oposto, de prazer e dor. Então, esse é que está no autocontrole, esse é o estado de paz. E isso independe, num certo sentido, do ambiente externo. Você pode estar no ambiente externo ainda em paz, ainda que esse ambiente externo seja conturbado. Porque só você estando em paz que você pode levar a paz. Você pode verdadeiramente pacificar. Foi o que fez Jesus. O Jesus vivia em paz, num ambiente conturbado, onde a paz que ele irradiava contaminou algumas pessoas e isso se irradiou pelo mundo, né? A partir da paz de espírito de Jesus, não tem dúvida. Posso falar um pouco, Vince? Claro. Algumas coisas são bem lógicas, embora sejam difíceis de se fazer na prática, né? Mas, assim, o raciocínio ele é bem lógico. Se você coloca todo o sentimento em mim, se você está ali fixo em mim, se você está totalmente guardado em mim, é óbvio que você não tem espaço para ódio. Embora o ódio ele esteja dentro da gente. Isso é uma coisa que eu sempre toco porque é a realidade. Você tem o lado escuro e o lado claro dentro de você. Agora, qual é que é a sacada? É que mesmo sabendo que você tem ódio, você se movimenta em direção a mim, no caso, ao Senhor ou ao Atma, e aí você transcende isso. O ódio está lá e não vai deixar de ir, ele apenas é como se tivesse a escuridão, você acende uma luz. A escuridão, de alguma forma, ela percebe, mas ela esteve ali, ela está ali, e as coisas acontecem tudo ao mesmo tempo, né? Mas o mais importante desse versículo que eu achei é despojada do sentido de ego. É o sentido de ego que vai te puxar como uma força contrária. E de onde tem que surgir essa força que é contrária ao despojamento do ego? Do teu coração, do teu xaradá, da tua história que vem de dentro de você. Se você for tentar analisar isso racionalmente, é muito complicado. Você entra numa guerra e você vai ficar analisando, jogando, entra num ciclo vicioso, muito provavelmente de difícil, um labirinto muito complicado de você sair. Mas você usa como bússola o teu coração e começa a treiná-lo, como a gente fez um pouquinho antes, como a gente faz todo dia um pouquinho, tenta ver essa luz que é apenas um pontinho, ele vai crescendo, eu acho que as chances são bem maiores da gente encontrar essa paz dentro da gente. É isso que a gente chama o Sagrado Coração de Jesus e o Sagrado Coração de Maria, que, na verdade,
quase que a mesma coisa, né? São duas formas de representação para a gente acessar uma mesma realidade, que é isso que a gente está tratando. Então, estou totalmente de acordo com o que você disse. Vou seguir aqui. É 15, né? 14. 14. Esse yogin, sempre contente, autocontrolado, de firme determinação, com a mente e a faculdade da sabedoria oferecidas a mim, devotado a mim, ele me é verdadeiramente querido. Aquele de quem o mundo não se afasta e que não se afasta do mundo, que é livre da excitação, da ira, do medo e da agitação, ele me é querido. Deixa eu só entender aqui. Aquele de quem o mundo não se afasta, quer dizer, aquele de quem o mundo não tem motivos para temer. E aquele que não se afasta do mundo, quer dizer, aquele que não tem medo do mundo, né? Então, ou seja, aquela pessoa que o mundo não teme e aquela pessoa que não teme o mundo. Ele é querido. Aquele que é imparcial, puro, hábil, indiferente, cuja inquietação se foi, que abandonou todos os empreendimentos egoístas e é devotado a mim, ele me é querido. Então, sempre que aparece esse mim, tem sempre essa dupla interpretação. A pessoa de Krishna ou o que essa pessoa representa, o Atman. E aí são os dois níveis de leitura do texto da Gita. Aquele que nem se regozija, nem odeia, nem se lamenta, nem deseja ardentemente coisa alguma, que abandonou por completo as coisas agradáveis e desagradáveis, que é repleto de devoção, ele me é querido. Ou seja, aqui é que eu vou ter o que é a verdadeira devoção, né? A verdadeira essência de Bhakti. É essa pessoa. É quem nem se regozija, nem odeia. Devoção não quer dizer dançar, cantar, fazer louvor. Não é isso que é devoção. Devoção é isso, essa capacidade de você estar totalmente ligado ao Atman. Aquele que é o mesmo diante de amigos e inimigos, bem como diante da honra e da desonra, que é o mesmo no frio e no calor, no prazer e no sofrimento, que é destituído de apego, que tem na mesma conta o elogio e a censura, que é silencioso, contente com o que quer que surja em seu caminho, que não tem lar, que não tem a mente estável e repleta de devoção, esse homem me é querido. Mas aqueles que adoram esse lícito, néctar da imortalidade, ou seja, néctar da sabedoria, né? Néctar. Mas aqueles que adoram esse lícito néctar da imortalidade, declarado por mim, que têm fé, mas nesse sentido que eu disse, a palavra em sânscrito aqui é Shraddha, que eles traduziram por fé, por falta de melhor termo, né? Aqueles que têm essa força interior, esse ardor do coração, esse fervor, né? Que tem essa convicção interna, tem essa capacidade do amor em ação, que fazem de mim o objetivo supremo e são devotados a mim, esses me são extraordinariamente queridos. Então é isso, o que é Bhakti e o que é fé, nesse contexto aqui nosso. Terminei, terminado. Parabéns, Rubens. Desculpa. Não podia perder essa. Deixa eu só falar uma coisa para você. É assim que me veio aqui agora. É que nem você falou que talvez devoção não fosse não só cantar, dançar, esse tipo de coisa. Hoje eu vejo de uma forma diferente, Rubens, assim,
essas questões, antigamente me eram mais... Eu era mais crítico com relação a isso. Eu achava assim, pô, o cara está lá fazendo isso, aquilo, outro. Mas hoje eu percebo, eu sou muito mais tranquilo com relação a isso, sabe? Porque eu acho que é um processo em que a pessoa, de algum modo, mesmo fazendo... Porque as nossas ações, elas são carregadas de egoísmo. Ela não tem como você não fazer uma ação sem que ela não tenha o egoísmo, assim, numa camada maior ou numa camada menor. E como que você vai eliminando isso? Você só pode eliminar isso tentando. E mesmo que esteja em algum lugar, fala, faça a ação, mesmo que ela seja carregada de, eu não lembro a palavra agora, mas é onde tem fumaça, alguma coisa, vai e faz, entendeu? Vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, até que em algum momento, dentro de você, isso brilhe e se torne uma realidade. Então, antigamente, eu era muito mais crítico com relação a todas essas coisas, assim, a parte que me parecia, entre aspas, no melhor dos sentidos, artificial. O cara está fazendo negócio, o cara está fazendo outro, está fazendo assim. Eu achava, olha, estranho, até me afastava. Hoje eu simplesmente olho e falo, é uma bela tentativa. Ele está tentando, ele está andando, ele está indo em direção, ele está fazendo. Porque, como uma criança, a criança não chega a andando que nem uma louca, ela vai, é um processo que vai simultaneamente, devagarinho acontecendo. Então, é tudo válido, tudo é necessário, como diz aqui. Então, eu consigo entender isso com essa forma hoje. Não sei se está certo ou está errado, mas eu acho que isso é bem interessante, sabe? E não critico tanto isso, porque é válido, assim, para mim, sabe? É válido. Em outro momento da Gita fala, melhor fazer algo do que não fazer nada, né? Então, assim, tem sempre essas questões que precisam ser levadas em conta dentro de um contexto como até um contexto geral, né? Então, você vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, até que, de repente, é como andar de bicicleta. Como é que você ensina uma pessoa a andar de bicicleta? Você já parou para pensar? O quão difícil que é ensinar uma pessoa a andar de bicicleta? Você pode até chegar e falar assim, olha, você vai aqui, olha num ponto lá na frente e você vai andando e vai pedalando. Se ela virar para cá, à direita, você inclina, faz uma força para o outro lado para que você se mantenha equilibrado. Isso é a teoria. Mas como é que é aquilo? A pessoa vai ter que fazer, muito provavelmente vai levar um tombo. Dificilmente você fala isso, a pessoa introjecta isso, vai e faz. Então, assim, eu consigo ver isso hoje, esse tipo de questões, com muito mais tolerância, quanto mais entendimento disso. Eu acho mais tranquilão, sabe, assim, para mim, do que já foi algum tempo atrás. Assim. Acho que muito bem lembrado, Vanildo. Importantíssimo o que você disse. Porque aqui a crítica é só para fazer o contraponto. Mas é claro que toda essa parte ritualística é importantíssima, é acessória. A gente não pode achar que ela é tudo, só isso. Mas quem é que não sabe que quando você põe uma música, ela não gasta mais que 3 segundos para te mudar de estado de humor, para te mudar de estado mental. Então, quando eu faço um satsang, quando eu faço um ato devocional, é claro que aquilo me leva imediatamente para aquela faixa de sintonia. É claro que isso é verdade, mas isso aí é só, como é que se diz? Isso é uma ajuda que a gente tem para chegar ali. Agora, o desafio de ficar ali desse lugar é a gente entender que você tem a outra parte que é ainda mais importante, mas não que essa não seja importante e necessária. Tanto assim que o satsang é aquilo que une os grupos, que faz com que dê coesão e desenvolvimento dos grupos. São poderosíssimos. Mas se a gente acreditar que isso é tudo, aí fica no nível mais superficial. É o Fernando que levantou a mão, né? Não, eu queria pedir ao Vanildo, quando você leu esse 12.2, eu gostei muito disso aí. Eu até escrevi umas coisas que eu entendi disso. Mas eu queria pedir para o Vanildo tirar uma foto da tradução que ele leu, da outra tradução. Depois você tira uma foto aí, pelo celular, e bota aí no grupo, só para mim poder ver, porque como a Cássia falou, pediu até para você ler de novo, mas é uma frase encaixando na outra, assim a gente
sem estar com o texto fica difícil, né? Você ajudou aí que você leu. Mas aqui dá para a gente ler esse aqui. Mas esse aí depois eu tiro uma fotozinha só para comparar os dois textos, que eu gostei muito dessa parte. Ainda posso fazer outra coisa. A gente tem aqui o site online que eu posso compartilhar, e tem umas 5 traduções diferentes, a gente pode ler isso. Se o pessoal quiser, eu ponho agora para a gente ler. O negócio é a hora aí, pessoal. Estou falando só. Aí veio. Depois compartilha lá no grupo, né? Eu acho que compartilhando no grupo, depois a gente dá um movimento lá no grupo também, fica legal. Eu agradeço. Então, vamos lá. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Cássia? Só para complementar uma coisinha, eu também acho que o ritual ele pode ajudar, Vanildo. Assim, o que eu penso, né? Assim, eu gosto de cantar também, eu gosto de recitar os mantras, mas eu acho que esse capítulo mostra muita coisa do que é viver e agir de verdade com a Shraddha, essa energia, toda essa energia que a gente tem que colocar em cada ação. E hoje, a gente teve lá na disciplina nossa, uma convidada, e ela conhecia tudo, assim, de ritual, das técnicas, das escolas de meditação, ela conhecia muita coisa, mas não entusiasmou os nossos estudantes, porque acho que faltava a ação verdadeira. Então, eu sinto que, é como se fala, pode complementar, mas não é o mais importante, né? E esse capítulo a gente tem que ler outra vez, Rubens, eu vou ouvir novamente, porque na hora que você colocar a gravação para a gente, porque tem muita coisa, tem muita informação importante para a gente ajudar a gente nessa caminhada, né? É isso. Obrigado, Cássia. A Suzy, né? Pois não, Suzy. Só uma complementação ao que a Cássia trouxe. Às vezes, né, a pessoa conhece o ritual perfeitamente, faz, mas ela não entrou na experiência, que é o que o Rubens trouxe, né, aquela experiência desse sentir, dessa convicção. E aí fica um tanto que aquilo que você disse, né, fica a desejar, né. Eu acho que é um complemento, sim, tem que estar ligado, né? Um leva ao outro. É só isso. Oi, Dona Maria. Então, eu primeiro queria agradecer a todos vocês, porque vocês falaram muito bem. Eu aprendi muita coisa hoje, no capítulo de hoje, embora seja muito a fé, muito confuso, difícil de compreender, mas eu acho que eu compreendi muita coisa que me ajudou e vai me ajudar muito. Foi o capítulo aí da exaltação ao amor, né? Está claro. E como o Vanildo falou, a tentativa, essa busca da paz. E quando cita a meditação, quando a gente medita, daí a pouco, a gente consegue, não é? Aí, então, é por aí. Cada vez mais a gente tentar essa busca, essa tentativa do conhecimento, da paz, para a gente crescer cada vez mais. Então, agradeço a todos vocês de coração. Adorei esse capítulo de hoje, mas gostei muitíssimo mesmo. Gratidão. Nós que agradecemos, Dona Maria. Sempre um bom ouvir a senhora e, aliás, todos os demais também. Mas a devoção, ela é uma coisa inata do ser humano. Parece que a gente nasceu para a devoção. É que a sociedade, de alguma forma, ela foi nos puxando para um segmento específico. Mas se você pegar o Ramakrishna, né? O Ramakrishna, ele conseguiu chegar a uns estados assim de alta samadhis pelo cristianismo, pelo budismo, pelo hinduísmo. Quer dizer, ele fez caminhos diferentes e conseguiu chegar lá porque tinha um processo de devoção muito forte, né? Então, assim, muito disposto. O amor
de alguma forma, ele pressupõe um sacrifício, ele pressupõe não sacrifício, ele pressupõe você se dar, você se movimentar nessa direção. Eu acho que a grande sacada é a gente sacar que tem um pontinho de luz lá. E vamos cultivar isso com devoção. Sabe, cada dia, não precisa ficar lendo, lógico, quanto mais você lê, mais importante você fica, mas cultivar é a palavra, né, Rubens? Cultivar é a palavra, sabe? Eu tô gostando demais dessa palavra, assim, porque essa palavra, ela mostra muito, assim, ela é muito rica, a gente talvez não tenha percebido o quanto que essa palavra é rica, cultivar. Depois o senhor Eurípides vai poder falar melhor, para a gente sempre dar exemplo de cultivos aí, mas cultivar essa centelha, que ela possa cair como uma semente numa terra fértil, para que ela possa virar uma floresta ali, não só uma árvore, não só um pé de alguma coisa, sabe? Você tem, nessa centelha que tem cada ser humano tem dentro da gente, lá dentro tem a perspectiva de uma floresta, de algo esplendoroso, de algo magnífico, de algo, sabe? Então, essa potencialidade que todos nós temos é que precisa ser cultivada com devoção. E quando você faz com devoção, puxa, que lindo. Você não tem tantas preocupações, você só fica querendo amar e ser amado. Você está totalmente imbuído com isso e vamos que vamos. Alguém mais? Rubens, alguma coisa? Está tranquilo? Não, eu estou achando ótimo, da minha parte está terminado. Bom, alguém mais quer complementar? Então eu vou. Opa! Alô? Está muito baixo, Maria Cláudia. Oi, tá meio fraquinha aqui a conexão. Aí, falando pertinho assim, melhorou. fica bom. É. Não, eu coloquei ali no nosso grupo, ali no WhatsApp, uma música da Elba Ramalho, né, que fala, é muito querido a mim. Tá. Namastê. Agradecida a todos. Essa música que está no disquinho, que vem com a tradução do Rogério Duarte, da Bhagavad Gita, pela Companhia das Letras, né? É um CD tropicalista maravilhoso, que eu recomendo para todo mundo. Tem os principais artistas brasileiros, e entre eles está lá Elba Ramalho. O Rubens, deixa só um minutinho. Posso falar? Claro. Até o Vanildo falou que depois que compartilhar aí, a gente bater um papo mais aí no grupo, e esse capítulo, essa parte do 12.2, deixa eu só te falar aqui alguma coisinha, mas depois a gente conversa um pouco. Essa coisa, quando ele bota assim, o conhecimento é melhor que a prática, é coisa do ritual, né? Na verdade, eu fiquei vendo assim, Jesus falou para a gente conhecer a verdade para se libertar. Talvez saber por que eu estou fazendo aquilo. Não é o fazer por fazer, o ritual pelo ritual, né? Mas o conhecimento, por que isso é importante para o meu interior. E quando ele fala também a meditação é superior ao conhecimento. Se a gente tiver meditação com essa comunhão com o divino, essa coisa que você fala da comunhão dos dois pássaros, né? Então passa a ser superior a esse conhecimento. E da meditação vem o abandono do fruto das ações. Na verdade, eu gostei muito desse abandono dos frutos, porque a gente não quer o crédito, não é? Não sou eu que faço, não é? Então, quer dizer, esse abandono do fruto, ele não me pertence isso não é meu, não sou eu que faço. E quando ele fala do abandono resulta paz, ou seja, se eu abandono esse fruto, não é? Aí é paz, é o dever cumprido, não é? Se eu tenho um dever cumprido, eu tenho a paz dentro de mim. Acho que é isso aí. Uma grande síntese para lembrar do Pietro Baldi. Ei! Aquela frase, né? Não sou eu que faço, né? Essa parte é muito interessante. Vamos lá? Então tá ótimo. Eu vou. Opa! Que gostoso, está participando bem hoje. Vamos lá. Uma vez eu ouvi, né, de uma pessoa que
ela dizia que nós somos canos de água, né? E às vezes a gente está sem passar água, né? O fluxo dessa energia, e a gente vai se enferrujando. Então, o que é necessário? É deixar fluir da maneira que vier essa água, até que ela se torne, o cano vai se limpando aos poucos, limpando, e a água corre abundante através da gente. Então, eu sempre lembro isso, porque foi lá no comecinho do caminho, quando eu ouvi isso. Então, às vezes, eu esqueço, eu torno a lembrar, e aí eu deixo fluir, vamos, eu acho que é por aí. E a questão que o Zé Vanildo trouxe daquela paz, daqueles segundos, né, que a gente acessa em uma meditação profunda, essa, eu acho também, acredito que essa é a verdadeira paz. Obrigada. Obrigado. Você só um segundinho, cara, senão eu esqueço do exemplo. De tudo que nós estamos falando aqui, uma vez eu fiz um poço lá em Atibaia e ele assoreou. Eu tive que fazer um outro. Aí eu fiz um semi-artesiano, né? E eu estava lá no dia, e o cara vai colocando uns canos, vai colocando cano. Aí daqui a pouco aquilo, ele falou assim, eu achei a água, né? Aí quando ela começa a subir, ela vem suja, mas eu não estava ligando porque ela estava suja, sabe? Eu estava ligando porque ela era água, entendeu? Aí com o tempo ela vai indo, vai limpando e hoje tem uma água cristalina lá, mas não naquele primeiro momento, veio água, mas veio água suja, não quero. Não é isso. Sabe? É a alegria da água que está ali, que está banhado com tudo. Então a gente assim, e aquilo que você falou, quer dizer, vamos limpando, vamos passando, vamos testando, vamos murchando. E isso é a prática, é o abhyasa, é todo dia. É você ver uma coisa, entender de uma outra maneira, você percebendo no seu dia a dia, porque o reflexo de tudo isso, essa paz, a gente só consegue porque a gente tem a paz dentro da gente, e ela reflete. Ela bate lá e reflete. Assim como também a gente tem a guerra dentro, que vai lá e reflete também. Mas como aqui a gente está falando de paz, vamos refletir na paz, vamos refletir nesse exemplo. A Cássia, né? Desculpa, Cássia. Não, tá aparecendo, assim, estão aparecendo algumas coisas bem interessantes hoje. Mas, assim, só para lembrar o que o Fratani falou, é que várias vezes nessa discussão da renúncia, não é renúncia à ação, né, como muita gente pensa, é renúncia ao fruto da ação, renunciar àquele fruto, a gente não ter apego ao fruto. Isso que eu acho bem, bem bonito. E agora esqueci o que eu ia falar. Não, então, essa questão da renúncia, porque muita gente às vezes se confunde, né, não renunciação. E aquela questão que nós falamos, de sentir a paz, eu queria que um dia chegasse um momento em que a gente, em qualquer ação que a gente fizesse, a gente sentisse essa verdadeira paz. Quando a gente fala da meditação na ação, aí seria o dia todo, né, esse estado de paz, desde que a gente consiga fazer aquilo de melhor que a gente pode em cada momento da nossa vida. Então, aí não seria só aqueles momentos onde a gente fica fechado, sempre meditando sobre, fazendo as nossas práticas de meditação, mas a meditação seria o dia todo, o tempo todo, cada segundo do nosso dia. Então, quem sabe um dia a gente alcança esse estado, né? Por favor. Completando a Cássia, eu também ouvi, na época do meu começo, eu sempre achava que eu tinha que ter um tempo, né, fazer o ritual perfeito, começar e tudo, e eu nunca tinha, naquela correria nova, né, trabalhando, filhos, isso, aquilo, até que eu vi uma história em que um garçom questionou também um mestre, né, eu não tenho tempo para meditar, né, como que eu vou alcançar a paz? Aí disse que o mestre repetiu, o que você trabalha? Sou garçom. Falei assim, você pode meditar enquanto você trabalha.
né? E também é isso que você traz, Cássia. Às vezes, a gente trazer isso para as nossas ações, né? É claro, a gente não vai conseguir, né, nas 24 horas, né, da nosso dia, mas em alguns momentos a gente vai conseguindo aos poucos ter essa observação e fazer com consciência, né, trazendo uma pequena ação meditativa, né, seja ela qual for. Mas isso é realmente um treinamento, uma dedicação, né, e tudo mais. Obrigada. Obrigado a todos. Mais alguma coisa? Mais alguma coisa no sentido de alguma... Beleza. Seu Lípides. Bom, boa noite a todos, que a paz de Deus esteja com todos nós. É muito bom a gente poder estar nessas reuniões, porque sempre nos acrescentam e nos lembram que nós devemos estar sempre conectados com essa essência nossa, que está dentro de cada um de nós. Nesse capítulo 12, fala do amor universal. Este amor que transcende o amor instintivo, o amor humano, o amor santo. Então, este amor transcende tudo. Devemos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Sentir Deus na unidade e na diversidade. No versículo 2, diz o seguinte: fixando a mente no Atman, adorar a Deus em nosso próprio coração. Nossa mente é muito difícil de controlar, mas é possível através da convergência. No versículo 6, aquele que renuncia a todas as ações no Atman, sentindo a grandeza de Deus. Como Santa Teresa d'Ávila disse, são tantas e tamanhas graças que esse Atman tem, que nenhuma mente mais aguçada que fosse seria capaz de percebê-las todas. Então, veja bem, que alegria para todos nós podermos estar conectados com o Atman e sentir a grandeza de Deus. Isto é uma prática que deveremos fazer sempre, dia após dia, mês após meses, anos após anos. Isso é uma alegria enorme para todos nós. E precisamos de valorizar tudo isso. Então, é só isso que eu queria falar e vamos encerrar a nossa reunião. Vamos conectar com o nosso Atman e sentir a presença de Deus dentro de cada um de nós. E na gratidão profunda, vamos entoar o sagrado nome de Deus, o Pranava Om. Coloquemos os nossos pensamentos na luz do coração e inspiremos. Namastê. 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 Obrigado a todos. Boa Excelente noite. noite. Obrigado. Boa noite. Felicidades a todos. Obrigado. Viu? Boa noite, gente. Ah, já está lá, viu? Já está lá no... Seu Fernando.
Ah, o